Ah, bom dia aí, pessoal, né? Aqui já ainda é dia. Gravando aqui essa mini aula, né? Pra gente falar um pouco da prova, certo? Um dos motivos é porque talvez eu não esteja aqui exatamente no horário da prova, né? Então talvez eu esteja com vocês apenas via chat, algo assim, respondendo mural e tudo mais. Por causa desse negócio de vacinação, né? Mutirão. Então existe essa possibilidade da gente ter que se deslocar aqui mais ou menos naquele horário da prova, não sei. Vamos ver. Mas para todo caso, já deixo aqui o vídeo gravado, vocês dão uma olhadinha, certo? E aí vocês têm uma antecipação de como vai ser a prova. Bom, primeiramente alguns mini avisos, ok? Deixa eu ver o que marquei aqui. Vai ser. Tá, tá aparecendo na tela, né? Bom, primeiramente alguns mini avisos, né? A gente já tem a nossa prova hoje, ela vai de 6h30 até as 10h30, certo? Eu aumentei um pouco a hora. Caso alguém tenha alguma prova nesse horário de 6h30 até as 8h, aí você pode voltar depois, né, e fazer a partir das 10, ou a partir das 8, né, 8h10, 8h15, 8h30, até às 10h30, né, então acaba tendo que aquelas mesmas 2 horas, que os demais, que vão começar às 6h30, né, se também quiser usar todas as 4 horas, também tá tranquilo, né, não é obrigatório fazer a prova dentro de uma faixa de tempo definida, né? Desde que até 10h30 seja entregue. Nossa prova final é dia 1, né? Ou seja, na quinta, né? A gente não vai ter tanto tempo assim para pensar depois dessa avaliação mestral 2. Então já tem a prova na quinta. Então o que é importante aqui? Importante que os conceitos estejam bem frios, né? Bem frescos aí aliás, bem quentes, né? Estejam bem frescos aí na memória de vocês, principalmente dos conceitos antigos, né? A gente vai ver na prova final tudo que a gente viu até aqui. Eu vou focar muito na parte teórica, né? Talvez um pouquinho de prática também na prova final. E em geral com problemas assim que vão fazer mais vocês pensarem e tudo mais, sem ter aqueles problemas clássicos de resolva o autômato para essa linguagem, acha a gramática dessa linguagem, enfim. Fazer um pouco diferente, né? Para aqueles que vão para a prova final. Lembrando que vocês vão consultar lá o portal RM para saber se vocês vão ou não para a prova final, certo? Assim que eu corrigir a avaliação semestral 2, né? Como vocês vão ter que entregar hoje aquele trabalhinho, né? Aquele trabalhinho extra, e a avaliação semestral 2, aí eu vou dar uma olhada, né? E tentar corrigir ainda tudo hoje, né? Dependendo de se eu realmente for lá no posto de vacinação, né? Se não ficar, tipo, sei lá, com alguma dor, né? Enfim, dor de cabeça e tal. O pessoal fala que dá algumas reações. Se eu não ficar com uma reação muito forte, a gente já vai trabalhar na correção ainda essa noite, ok? Então, vou falar um pouco da prova aqui para vocês darem uma olhada depois, certo? Nossa prova aqui, ó, nossa avaliação mestral 2, certo? Ela vai valer 10 pontos, ok? Como vai ser o valor de cada questão? Eu acho que são 10 questões ou 9, não me recordo agora, a gente dá uma contada aqui. Mas elas não têm a mesma pontuação, né? Até porque isso faz sentido, né? Afinal, algumas questões são mais fáceis, outras são mais difíceis, então não faria sentido eu colocar a mesma nota para todas. Então, né, na minha opinião, acho que no nosso método de avaliação da primeira prova foi muito bom. Né? Ele foi muito bom, ele ajudou quem fez pelo menos um pedaço da prova, então ele ia aumentando a nota gradativamente. E a gente fazia isso através daquele nosso cálculo, né, para as questões mais feitas ganhavam uma nota mais alta, né, favorecendo as questões na prova, né, de quem fazia mais aquelas questões, certo? Isso é até bom porque uma questão que eu posso definir como fácil e de repente atribuir uma nota grande, e lá na frente, né, depois da prova, eu ver que vocês não acharam ela tão fácil, de repente, aí acabam não fazendo toda, aí acaba que é um ponto grande que vai ser perdido, né? Então, as questões vão possuir uma nota, as questões mais feitas vão possuir uma nota ligeiramente mais alta, ok? E esse esquema aqui é muito parecido com o que a gente fez na primeira prova, usando aquele algoritmo, né, que eu mostrei uma vez. Só que dessa vez eu fiz um upgrade nele, né?
uma atualização, né, uma melhoria, que é que são as questões mais difíceis que foram respondidas, né? Se de repente alguém responde uma questão difícil, não faz sentido ela valer menos ponto, né? Senão vocês acabariam fazendo as questões mais fáceis, né? As questões que todo mundo está fazendo. Então, as questões mais difíceis eu atribuí uma pontuação extra, digamos, né? Assim, um extra point. Então, o esquema vai ser o mesmo ainda, a gente vai ter a nossa prova valendo 10, né? Cada questão valendo um pouco mais se ela foi mais feita ou menos feita. Só que quem fizer as questões difíceis, né, vai ter aquele extra point, certo? Eu coloquei aqui o algoritmo, certo? Quando vocês entrarem na prova, vocês vão ver aqui o nosso algoritmo. Ele é bem parecido com o que eu mostrei na primeira prova, só que tem essa diferença do extra point, né? Então a gente vai ter aqui o extra point para as 3 questões mais difíceis que foram feitas, né? Obviamente, se uma questão que eu chamar aqui de difícil, né, não for feita por ninguém, então esse extra point não valeria para ela, né? Pelo menos uma pessoa tem que fazer as questões difíceis, certo? Então, e o resto é bem parecido, né? Eu mudei alguns pesos, nada demais. A nota máxima, né, ela é restrita a 10, né? Logicamente, com esse tipo de algoritmo aqui, né, se uma pessoa fizer todas as questões, acertar todas, ela ganharia algo maior que 10, né? Então, a nota está restrita ao 10 aqui, certo? Então, como é a nossa prova, certo? Descendo aqui, vocês vão ter que dar o nome e e-mail, né? O e-mail é obrigatório, certo? O nome de vocês. E a gente vai começar as questões. A gente só tem 2 questões nessa prova. Uma vai ser sobre o lema do bombeamento, certo? Que é a segunda questão, né? Uma questão com apenas, digamos, uma alternativa, assim, né? Só uma letra A, certo? Você vai ter que resolver lá né? Com a parte de lema do bombeamento. E a gente vai ter aqui a nossa primeira questão, certo? E essa primeira questão ela vai desencadear várias outras questões, certo? Então, a primeira questão a gente vai considerar uma seguinte gramática, certo? Ela é uma SFG, ou seja, é uma gramática para uma linguagem livre de contexto. Então, essa vai ser a gramática que tem que ser considerada, né? E a linguagem, né, que ela resolve também, que é a linguagem que vai ser considerada, ela vai ser utilizada ao longo de todas as questões que vocês vão ver nessa primeira página, certo? Vão ser 2 páginas, a segunda página é a do lema do movimento. Então a gente vai ter aqui uma gramática, certo? Então aquelas nossas variáveis da gramática vão ser Szão, Azão, Bzão, as variáveis, os símbolos do alfabeto vão ser Azinho, Bzinho, ok? E a gente vai ter aqui nosso conjunto de regras e a nossa variável inicial Szão, certo? Então, tal que eu tenho aqui 5 produções, né? 5 regras de produção, né? Cisão deriva Azão, Bzão, ou Azinho, Bzão, Azão deriva Azinho, Azinho, Bzinho, ou lambda, né? E Bzão deriva Bzinho, Bzinho, Azão, certo? E para cada questão abaixo, aqui é como se fosse uma letra, certo? Letra A, B, C, enfim. Então, a primeira questão, letra A, seria para você descrever um uso prático para as linguagens livres de contexto, né? Lembrando que isso aqui é uma gramática. Linguagem livre de contexto é a linguagem definida por uma gramática. Então, qual é o uso de uma linguagem livre de contexto? Né? Por que elas existem, né? Porque a gente estuda elas. Então, vocês vão falar um pouco da utilização prática, né? Qual o contexto que eu vou pegar qual é o contexto que eu vou pegar uma linguagem que é livre de contexto e vou aplicar ela, certo? Além disso, a gente vai ter aqui na letra B, na segunda questão, qual é a linguagem definida por esta CFG, né? Quando eu me refiro a esta CFG, é justamente a linguagem, né, que é definida por essa gramática, certo? Essa aqui é uma context-free grammar, né, uma gramática livre de contexto. Então você vai dizer qual é a linguagem que é definida por essa gramática livre de contexto, né? Qual é a linguagem, quais palavras que essa gramática está gerando, né? O que ela vai gerar e tudo mais, certo? Então tem algumas alternativas aqui. É uma linguagem sobre o alfabeto Azinho, Bzinho, Lambda, tem uma linguagem de tamanho infinito, linguagens de palavras sobre o alfabeto que começam com Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, ou que só começa com Azinho, Azinho, é uma linguagem de tamanho infinito, enfim. Vocês vão descrever aqui ó, a nossa alternativa correta, ok? Na letra C, na letra C dessa questão, vocês vão ter que dizer se essa palavra pertence ou não, né, à linguagem, certo? Ou seja, se ela faz parte da linguagem,
é porque essa gramática livre de contexto consegue gerar essa palavra, ok? Certo? Só para contextualizar o que está pedindo aqui. Então a gente tem uma palavra W, Azinho, Bzinho, 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 3 Bzinhos. Então você vai dizer se ela faz parte ou não, né? Então você vai marcar aqui se ela faz parte ou não, beleza? A mesma coisa na questão letra D, né? Na letra D dessa primeira questão, que a nossa palavra é outra, agora é Bzinho, Bzinho. Ela faz parte da linguagem, você vai verificar se... Aqui você pode fazer de vários modos, né? Ou você constrói o autômato dessa linguagem, e depois aplica a palavra, né, a palavra W aqui, por exemplo, Bzinho, Bzinho, e verifica se ele vai para o estado final, né, retorna com pilha vazia e tudo mais. Ou você tenta gerar essa palavra a partir da gramática em si, né, da gramática que eu estou colocando aqui em cima. Então a palavra W, Bzinho, Bzinho, faz parte da linguagem, você também vai marcar aqui sim ou não, ok? Essa letra E, né, que seria a quinta dentro da primeira questão, ela é bem interessante, né? Suponha que você tenha criado um algoritmo que vai dizer se uma gramática é ambígua ou não, utilizando somente uma palavra, né? Lembrando que a ambiguidade, a gente já viu algumas vezes aqui ao longo do curso, é quando você consegue derivar uma palavra, né, através de mais de uma árvore de derivação, né, seja ela pela esquerda ou pela direita. Ou seja, você vai pegar uma palavra W, ela tem que pertencer à linguagem, logicamente, já que ela vai ser derivada pela gramática. E se você, por exemplo, eu quero derivar a gramática pela direita, então você vai começar a fazer a derivação pela direita. E se você montar duas derivações diferentes pela direita, certo? Pela direita. As duas são pela direita. Não é uma pela esquerda e a outra pela direita. As duas têm que ser pelo mesmo lado, certo? Eu fiz derivação de direita, consegui achar duas derivações e elas geraram a palavra W, certo? As duas derivações têm que gerar W. Se isso acontecer, é porque ela é ambígua, certo? Caso isso não aconteça, né, a gente já viu, isso não significa que ela não seja ambígua. Isso significa que você não provou que ela era ambígua a partir daquela palavra W, ok? E aí eu coloquei, né, lembre-se que é ambiguidade de propriedade de gramática, não de linguagem, certo? É a gramática que vai ter duas produções, mas eventualmente algumas gramáticas poderiam resolver a mesma linguagem, né, que você está lidando, sem a ambiguidade. A gente não vai trabalhar aqui na remoção dessa ambiguidade, certo? O que eu quero aqui é que, supondo que esse algoritmo existisse, que você diz que ela é ambígua ou não, utilizando apenas uma palavra, ou seja, o que a gente vai concluir aqui? Você criou algum tipo de algoritmo que, se a palavra W não for derivada mais de uma vez pelo mesmo lado, então você vai dizer que ela não é ambígua, certo? Basicamente isso. Você está supondo que esse algoritmo existe, certo? Mas por que isso? É para vocês focarem numa palavra só, certo? É por isso que eu coloquei desse modo, né? Desse modo de suposição. Para vocês não terem que procurar uma palavra W específica. Vocês vão usar essa palavra W, ok? Apenas essa. Não usem outra palavra W para tentar justificar ou não se essa gramática ela é ambígua ou não, certo? Usem essa palavra, e essa palavra é W igual a Bzinho, Bzinho, Azinho, Azinho, Bzinho. Se você conseguir fazer a derivação da árvore dela mais de uma vez pelo mesmo lado e gerar essa palavra, então ela é ambígua, certo? Se não, ela não é ambígua, então você vai justificar. E se ela não for ambígua, qual é a justificativa? A justificativa é que você criou o algoritmo para dizer se uma gramática é ambígua utilizando apenas uma palavra dada, certo? Essa é a justificativa, que existe essa suposição aqui. Então assuma que isso aqui é verdadeiro, certo? Para montar. O resto você já sabe, né? Provar que ela é ambígua. Ok, então na letra F, né, questão letra F aqui da primeira, vocês vão ter que montar a árvore de derivação, né? A gente acabou de falar de ambiguidade, árvore de derivação. Na letra F, vocês têm que montar uma árvore de derivação para essa palavra Azinho, Bzinho, Bzinho, Azinho, Azinho, Bzinho. Ela pode não pertencer à linguagem? Pode. Então, vocês têm mais verificado, né? Se dá para produzir essa palavra aqui,
né? Se não der para produzir, você vai dizer, não tem como mutar a árvore de derivação. Certo? A árvore de derivação é inexistente para essa palavra dada. Então você pode fazer um desenho, né? Pode ser a mão, digital, no Paint, no Whiteboard, alguma coisa assim. E depois faz aqui o upload, né, em forma de PDF, alguma imagem, ou doc, PDF, ou doc, PowerPoint, tudo, e por aí vai. Pode ser JFlop? Não pode ser JFlop, né? JFlop não tem esse recurso aqui. Até tem, né? Mas tenta fazer desenho. Letra G, é isso? A, B, C, D, E, F, G. Então, letra G, vocês vão ter que criar um autômata pilha, certo? A gente tinha acabado de falar de autômata pilha lá na questão de marcar aqui, né? Se era para dizer se a palavra pertencia ou não à linguagem. Então, justamente nessa questão, né, na letra G, você vai ter que criar o autômata pilha, certo? Que resolve a linguagem definida por esta gramática. Então, você vai criar o seu autômata pilha, pode fazer à mão, pode fazer no Whiteboard, no Paint, ou até mesmo no JFlop, né, que fica mais fácil. E aí você faz o upload também no mesmo formato, ou pela extensão do JFlop também, né, que é um formato .jflop. Ok? Certo? Então, letra G é essa. É bem objetivo, né? Você só vai montar mesmo um autômata pilha, certo? Não se preocupem com a metodologia do seu autômata pilha, né? Se você fizer por estado final, só diz, é o meu autômata pilha por estado final. Se você fez por pilha vazia, é o meu autômata pilha por pilha vazia. Se você fez pelos dois, né, que é o jeito como a gente viu nos slides, né, ao longo da disciplina, né, que foi o jeito mais clássico que eu ensinei, aí você também diz, né, diz que assumiu isso, certo? Não existe só um autômata pilha que resolve essa gramática, então vocês podem tentar diversos. Letra H, né? Letra H, você vai ter que dizer se a gramática está na fórmula mod Chomsky, né? Então, você vai dizer aqui sim ou não, certo? Lembrando que as perguntas não são obrigatórias. Então, se você não fizer, ok também, certo? Aí vai só pegar não vai ter a nota, né, daquela questão, certo? A única questões obrigatórias é o seu nome, né? Senão você não consegue entregar. E a letra F, G, H, I, né? A letra I vai ser, caso ela não esteja na fórmula Mod-Chomsky, né? Ou seja, caso você venha aqui, ó, pô, marquei não, né? Não está na fórmula Mod-Chomsky, né? Eu vi aqui, olhei a regra da fórmula Mod-Chomsky, não está na fórmula Mod-Chomsky. Então, você diz não, né? Então, você desenha aí, faz um toque, diz não está na fórmula Mod-Chomsky, então faz o upload. E caso ela não esteja, né? Aliás, né, isso era para o sim, né? Caso ela já esteja na fórmula Mod-Chomsky, você lá faz a análise e diz, eu olhei aqui, é fórmula Mod-Chomsky. Beleza. Diz sim e manda um doc. Certo? Escreve aí na mão, no caderno, diz, não, ela está na fórmula Mod-Chomsky, por isso, então, ok. Mas caso ela não esteja, a sua tarefa aqui vai ser transformar ela para a fórmula Mod-Chomsky. Então, caso ela não esteja na fórmula Mod-Chomsky, você vai pegar aquela gramática lá de cima, certo? Essa gramática aqui, e você vai colocar ela na fórmula Mod-Chomsky. Você vai olhar as regras, lá você vai olhar o algoritmo de transformação e criar uma nova gramática G, né, G', né, alguma coisa assim que você pode chamar, que vai ser essa gramática na fórmula Mod-Chomsky, né, caso ela já não esteja na fórmula Mod-Chomsky. E aí, mesma coisa, pode fazer desenho, mão digitado, print do JFlap, ou mesmo o formato de arquivo do JFlap, ou fazer o upload na forma de PDF, imagem, tal, ou extensão do JFlap, certo? Essa é a primeira questão, beleza? Só linguagem livre de contexto, gramática e autônomo. Ele precisa que eu coloque aqui, né? Deixa eu colocar, TTT. E aqui na nossa segunda página é aquela questão que eu falei, né? A questão do lema do bombeamento. Então vocês vão supor a seguinte linguagem, certo? Essa aqui é a suposição que vocês vão ter.
A linguagem L, tal que L é o quê? É um conjunto, são palavras formadas pela concatenação de zeros, 1 e 2, tal que essa sequência, né, ou seja, de 0, 1 e 2, ela é respeitada, né? E o número de cada um deles, o número de ocorrências de 0, 1 e de 2 vão ser iguais. Certo? Basicamente é isso que você tem que fazer nessa questão. Você tem que supor, né, aliás. E partindo desse pressuposto, você vai ter que dizer se ela é ou não, né, livre de contexto, certo? Prove que L não é livre de contexto. Né? Adiantando, ela não é livre de contexto. Né? Então, justamente para vocês aplicarem o lema do bombeamento. Então, você vai fazer a divisão aqui, né? Encontrar uma palavra W que pertence a essa linguagem, fazer a separação no lema do bombeamento e bombear efetivamente, certo? E tentar achar algum momento em que ela não seja livre de contexto e supor cada caso, ok? Suponha quando o n for igual a zero, o n for igual maior que zero, enfim. Faça as suas suposições para tentar provar aqui pelo lema do bombeamento, ok? Mesma coisa, pode desenhar à mão, digitar, fazer o upload, forma de PDF ou imagem ou arquivos do Office, certo? Então é isso, só isso mesmo a prova. Termina aqui nossa prova da segunda avaliação bimestral. Bom, esses eram os recados. Qualquer coisa aí a gente se fala mais tarde, ok? Então é isso. Abraço. Tchau, tchau.